Oi, gente, bom dia, bom dia. Vamos à nossa segunda, né? Isso, nossa segunda microaula, ok? E para quem já baixou o material, inclusive tem um material muito bom, grande, inclusive, tá? Onde a gente atinge a proposta, inclusive, do Marco Antônio Silva, que ele é muito exigido quando a gente fala em currículo no sentido pós-crítico, tá bom? Michael Apple e também San Cristã, que fala também sobre currículo. Bem, gente, para que nós possamos entender a questão do currículo, hoje nós temos que entender, por exemplo, vamos começar pela base legal, não é isso, do nosso currículo, hoje na nossa educação. Então, se você quer entender um pouco de currículo com relação à questão de prova para efeito de Brasil, não é isso? Tá? Nós começamos, por exemplo, com todas as diretrizes. Não é isso? Então, você percebe, por exemplo, que nós temos as diretrizes que regem hoje o currículo no Brasil, que é do ensino da educação infantil, é a diretriz do DCNEI, não é isso? A resolução 05, que traça as diretrizes curriculares da educação infantil. Com o ensino fundamental, é a resolução 07, ok? Que também direciona, não é isso? As diretrizes para o ensino de 9 anos, fundamental maior, ok? Os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, ok? Hoje a Base Nacional Comum Curricular também, né? Isso é a base do currículo. E aí você tem, por exemplo, lá no nosso artigo, do artigo 26, 26A, 27, que também faz o direcionamento para o currículo, ok? Então é importante quando você for estudar currículo, você pegue também para você entender o currículo na sua maneira global, né? E qual é a proposta realmente do Brasil em relação ao currículo. Mas quando você vai para esse material, você começa a perceber que o currículo no Brasil ele tem algumas características que são importantíssimas que caem na prova de vocês, né? Por exemplo, com relação a tipo de currículo, o nosso currículo hoje no Brasil está com uma tendência, né, está se reorganizando de um currículo fechado, que era um currículo disciplinar, aquele currículo que nós chamamos de disciplinas isoladas, né? Isso, português, matemática, geografia, história, química, física, sociologia, língua portuguesa, ok? Esse é o currículo disciplinar, aquele por grades, currículo de disciplinas isoladas. Porém, nós estamos na transição, é isso, para um currículo mais aberto, tá? Então, o currículo fechado, aquele por disciplinas, o currículo aberto é aquele currículo que nós chamamos de interdisciplinar. Interdisciplinar, que é um currículo em que ele se organiza por eixos de disciplinas ou áreas de conhecimento. Como nós temos, por exemplo, a linguagem, né? Isso na BNCC já vem dessa forma, né? Linguagem, códigos e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências sociais humanas e suas tecnologias e matemática, tá? Então você não consegue perceber dessa forma essas áreas de conhecimento, as disciplinas explícitas, né? Elas estão dentro das áreas de conhecimentos. Isso nós chamamos de currículo aberto, podemos chamar também de currículo integrado, currículo globalizado ou também currículo interdisciplinar. Mas, por exemplo, quando nós observamos hoje o artigo 26A, né, nós observamos o artigo 79B, que fala sobre a consciência negra, 26A, fala sobre o conteúdo afro-brasileiro. Quando nós observamos, por exemplo, no artigo 3º, inciso 12º, é isso? Inciso 12º, a preocupação com a diversidade, com a etnia, então nós percebemos que o Brasil tem também determinadas preocupações com as questões da diversidade, com a questão do multiculturalismo. Então, nós temos um currículo no Brasil também com um viés pós-crítico. Pós-crítico. Então, quando se fala em pós-crítico, nós falamos nas teorias de currículo, tá vendo? Teoria de currículo. E são 3 teorias de currículo, que esse aqui está aí, inclusive, que é importante vocês observarem no material de vocês, tá bom? As 3 teorias de currículo. A teoria tradicional, tá? A teoria tradicional é aquela que se preocupa com o que ensinar, o que eu vou ensinar, como trabalhar, como direcionar o professor na prática pedagógica, que nós chamamos de currículo de teoria tradicional, tá ok? A teoria tradicional é aquela que se preocupa com o ensino-aprendizagem. E a gente percebe muito bem isso no Brasil com os PCNs, com a BNCC, que é uma preocupação, um direcionamento da prática docente.
Porém, nós também temos a teoria crítica. A teoria crítica é aquela que se reorganiza, que ela tem uma proposta muito de ideologia, de poder, tá ok? E nós observamos muito isso nas universidades, esse espaço de discussão entre o que eu realmente quero aprender, por que eu estou aprendendo isso, por que eu não estou aprendendo aquilo outro, entendeu? Então, são questões ideológicas e questões de poder, são palavras-chave, inclusive, dessa teoria crítica, ok? Porém, o que está muito explícito, na verdade, aqui no Brasil, é justamente a pós-crítica. A pós-crítica, que a pós-crítica vem justamente abordando justamente essas ideias, né? Essas ideias de buscar a questão da identidade, da cultura, da questão de gênero, da sexualidade, das questões da etnia, toda essa diversidade, todo esse multiculturalismo. Então, nós temos aí a teoria pós-crítica. Tudo bem? Bem, então o que nós vimos aí nessa nossa mini aula é isso, currículo aberto, ok? O currículo, a teoria do currículo, que é a tradicional, ok? A crítica, a pós-crítica, mas também nós temos que perceber as manifestações de currículo, ok? O currículo, gente, ele se manifesta de 3 formas, ok? Mais conhecidas, que é, por exemplo, quando o Ministério da Educação ou a Secretaria de Educação do município, do estado, eles organizam um direcionamento curricular e repassam para a escola aquele escrito, aquele material que vem institucional, nós dizemos que esse currículo é o currículo formal, o currículo que vem de cima para baixo, o currículo que vem de lá da secretaria, isso, das instituições educacionais para a escola, ok? Então, como exemplo, nós podemos colocar o PCNs, as BNCC, as resoluções, as diretrizes, são exemplos de currículo formal. Porém, nós temos também o outro currículo. Quando esse currículo chega à escola, esse currículo precisa estar articulado, ele precisa articular com a realidade da escola, com os anseios da comunidade e com a realidade da sala de aula. Então, o professor pega esse currículo e transforma esse currículo de formal, né, dentro das inquietações do que realmente são necessários também de se trabalhar em sala de aula. Então, esse currículo sai de formal e vira currículo real, ok? Currículo real. Mas no processo de aprendizagem, que não necessariamente ser na sala de aula, mas em todo o espaço da escola, existem alguns procedimentos, existem alguns valores, existem algumas atitudes que têm que ser trabalhada hoje nas escolas, não é isso? E que muitas vezes não estão escritos, não estão institucionalizados, não é isso? Tá? Então, esse currículo que está permeado por valores, permeados por procedimentos, permeados por atitudes que não estão escritos, que não vêm de cima para baixo, é o que nós chamamos de currículo oculto. Currículo oculto, e que acontece muitas vezes na sala de aula. Também com o nosso currículo oculto você tem aí nesse material. São mais ou menos aí, eu acho que de 7 a 8 folhas de muito material interessante, vai ajudar bastante vocês no estudo do currículo, tá bom? Então, nossa super dica da nossa aula. Quer ler um pouquinho sobre currículo? Vai na internet lá, ok? Aí você pode ver Sancrestan, você tem aí o nome dele, a referência, Sancrestan, e fala um pouquinho de currículo. Marco Antônio Silva também, né? Aí Tomás Antônio Silva, Silva currículo, você pode perceber. Você tem alguma coisa assim legal de currículo para saber, okay, a respeito dele, tá bom? Com mais um aviso, eu continuo avisando aos colegas, pessoal, gente, pessoal da educação infantil, as inscrições são feitas apenas pela plataforma Simpla, ok? Não vai haver inscrição no dia do evento, ok? Não vai haver inscrição no dia do evento. As inscrições são feitas na plataforma para quem vai fazer no dia 25 o curso comigo, o mini curso, ok? De educação infantil. Outro detalhe importantíssimo, aproveitando o ensejo aí, né? Nós vamos ter também o do fundamental, que essa semana já vai sair propaganda, tá ok? De fundamental, e vai sair também de técnico. Então nós vamos ter os mini cursos para todos esses, para que vocês possam ter, gente, muita informação, vem um material para vocês, tem uma apostila
que vocês vão receber lá com todo o conteúdo que vocês precisam estudar para a educação infantil. Tá bom, gente? Então, um abraço a todos. Não deixe para a última hora. São apenas 100 vagas. Não vai haver inscrição no dia. As inscrições são feitas só e apenas, então, somente pela plataforma que vocês têm um link aí. Então, clique no link e façam suas inscrições. Um abraço a todos, bons estudos. Amanhã nós vamos falar de projeto político pedagógico e hoje já vai estar postado o material da mini aula de amanhã, tudo bem? Um abraço a todos, tudo de bom, bons estudos.